Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje eu vou comentar as leituras da semana. Foi uma semana meio confusa de lançamentos, não tivemos muitas novidades chegando nas bancas aqui da região, portanto ataquei a famosa e famigerada pilha de leitura. Mais detalhes do que eu li nessa semana depois da vinheta. Queridos amigos, aproveitando uma semana meio devagar de lançamentos, ataquei a minha pilha de leitura e vou fazer uns breves comentários sobre essas HQs que eu li neste aguardo de que finalmente cheguem lançamentos por aqui. O que aconteceu? Tivemos o feriado do 7 de setembro e na sequência uma premissa de greve, um início de greve dos caminhoneiros. Isso impactou diretamente na distribuição. Então aproveitei essa brecha, esse fôlego de que não está chegando muitas coisas nas bancas para pegar para ler o que estava aqui parado. Essa HQ tinha muito tempo que eu tinha comprado numa oferta da Amazon, A Cozinha, Rainha dos Crimes, Rainhas do Crime. É uma tentativa de uma história policial com uma equipe criativa relativamente desconhecida, né? Acho que são todas mulheres, Ollie Master, Ming Doyle e George Belair. É uma história no ar que conta a história de 3 viúvas de traficantes que acabam resolvendo tomar a iniciativa de se tornarem gerentes dos negócios de seus ex-maridos, mas não foi uma história que me pegou muito não. Elas não conseguem nem se tornar assim personagens que cativam o leitor e a trama, apesar de ser um tanto previsível até certo ponto, ela é rasa, bem rasa. Então não foi algo assim que me chamou a atenção. Então ficou bastante tempo na pilha, eu acabei lendo, mas não posso dizer que gostei. Também li essa semana Kylo Ren, a ascensão de Kylo Ren. De vez em quando eu pego um título aqui do Charlie Soule para ler, um título de Star Wars. Esse aqui tem justamente o roteiro do Charlie Soule com arte de Will Slime. Bem bacana essa história, é uma história que começa a falar um pouco sobre o passado desse personagem da nova trilogia de Star Wars, começa a trazer algumas informações novas de como foi o treinamento dele, de como foi aquele evento, né? Não sei se seria spoiler ou não, se alguém nessa altura do campeonato não assistiu os filmes novos da trilogia, novos já não são tão novos assim, né? Que mostra aí ele sendo o filho de personagens importantes dentro do cânone de Star Wars e como ele acabou se corrompendo. Então, apesar de ter de ser necessário, né, ter esse conhecimento prévio para apreciar melhor a história, ela é uma história autocontida e que, se você também pegar para ler uma primeira vez, ela é bastante fácil de você compreender e com uma narrativa bem comum, bem linear, apesar de ser bem interessante. Eu achei uma história bem legal, acho que enriquece a experiência para quem chegou agora nesse universo de Star Wars, e de vez em quando eu vou continuar apostando aí nesses títulos para ter um pouco mais de informação sobre essa franquia tão importante para a cultura pop. Semana que é semana não pode passar sem leitura de X-Men, né? E aqui nós temos Novos X-Men volume 5. Faltam agora só mais 2 volumes para encerrar essa coleção. Esse aqui é o encadernado Ataque à Arma Extra. Um encadernado que, por sorte, tem 2 grandes artistas, né? Essa fase do Grant Morrison na frente dos X-Men sofreu muito por causa de rodízio de desenhistas. Era para ser o Frank Quitely, mas nesse aqui a gente tem o primeiro arco, que é o arco estilhaçada, né? Desenhado pelo Field Manes, né? Esse arco estilhaçado é aquele arco do assassinato na Mansão X. É quando a gente tem aí o Morrison explorando mais ainda o relacionamento amoroso entre o Ciclope e a Emma Frost, a traição deles para com a Jean Grey. E aí a gente vê que a Jean não lida muito bem com isso de ser traída, né, pelo seu marido.
Acaba que acontece um assassinato na mansão X, acaba que ocorre então esse crime e o bispo e a sábia são convidados então a investigar. Essa investigação acaba indo em várias direções, todos os mutantes se tornam suspeitos, pelo menos todos aqueles que estão na mansão Xavier, e tudo vai se consolidando para uma trama que só lá na frente a gente vai descobrir realmente quem está por trás. Mas é um trabalho ainda muito interessante do Morrison, é um trabalho que agora, lendo tantos anos depois, a gente percebe as várias camadas que ele tentou desenvolver nessa narrativa, sem falar no desenvolvimento também que ele dá aos personagens que ele criou, né? O Bico, a Angel, o X-Zorn, também conhecido como Shorn, entre outros. Outro lance muito legal é a segunda parte do encadernado, que ela é justamente dedicada ao ataque à arma extra, quando Wolverine, Cíclope e o Fantomex se reúnem para buscar maiores informações sobre o passado de Logan nessa instalação que a gente vai descobrir que é uma predecessora do Arma X, né? E que tem relações também com o projeto do Super Soldado Americano. Então todos os grandes projetos de Super Soldado, desde o Capitão América, tem alguma relação, e essa arma extra é a resposta para esses dilemas do Wolverine. Um dos pontos altos desse encadernado é a arte do Chris Bachalo, espetacular. Eu gosto muito de quando ele desenha X-Men, e aqui ele mandou muito bem, principalmente na representação de um Wolverine feio, carrancudo, narigudo e baixinho, que é algo característico do personagem, que de vez em quando o pessoal esquecia que o Wolverine era assim e fazia ele parecido com o Hugh Jackman, né? Então tá aí. Novos X-Men volume 5 também foi uma das leituras da semana. Essa semana aproveitei também para pegar essa que também eu comprei faz um tempinho, que é Raio Negro, o Rei Aprisionado. Uma boa história, Saladin Ahmed com Christian Ward, né, na arte. Uma temporada inteira de um título totalmente dedicado ao Raio Negro, que já começa a história aprisionado, já começa a história detido em uma cadeia, e a trama é toda desenvolvida para descobrir como que ele foi parar ali, o porquê que ele está ali, quem o aprisionou, quem são seus carcereiros, e os seus parceiros de cadeia são alguns personagens novos e outros velhos conhecidos, como o nosso amigo Homem Absorvente, que acaba tendo uma das suas histórias mais interessantes em toda a história do universo Marvel que eu conheço. O Homem Absorvente, poucas vezes eu vi ele ser tão bem explorado, e poucas vezes eu vi o Raio Negro também ser tão bem desenvolvido como neste encadernado. Eu acho que é um encadernado aí que a Panini lançou e que volta e meia aparece em oferta aí, vale bem a pena, até por essa arte peculiar do Christian Ward, mas também pelo roteiro muito bem elaborado do Saladin Ahmed, e por ser um dos raríssimos materiais dos Inumanos que a gente vê chegar nas bancas do Brasil, né? Então, essa também é um HQ que eu gostei bastante da leitura dessa semana. Quase finalizando a minha pilha de leitura, eu resolvi encarar os contos, né, reunidos aqui nessa Biblioteca Gaiman, volume 1. Também comprei no mês passado em uma promoção. Desses contos eu confesso que alguns eu gostei bastante, outros eu não gostei tanto, e fico com a sensação de que precisa ser muito bem selecionado os próximos contos para que os volumes a seguir se tornem tão interessantes, né? Então são 5 contos, 2, 3, 4, 5 exatamente. Desses eu acabei gostando desse primeiro, As Noivas Proibidas dos Demônios Desfigurados da Mansão Secreta da Noite do Desejo, e do clássico Criaturas da Noite. Arlequina Apaixonado é um que eu já tinha visto antes, já tinha sido lançado aqui no Brasil, então apesar de ser uma belíssima edição, do ponto de vista gráfico, muito bem impressa, muito bem editada, tudo muito bem cuidada, né? A gente vê detalhes aí que a Intrínseca pensou em absolutamente cada detalhe dessa edição. Os contos em si, apesar de serem baseados em obras ou em ideias ou em argumentos do Neil Gaiman, não necessariamente são desenvolvidos por ele, então dá aquela sensação de que talvez você tenha comprado não gato por lebre, mas te venderam algo muito mais brilhante do que realmente é quando você pega para ler, né? É um bom gibi para você ter na sua coleção, um bom gibi para você ter
na estante, mas precisa ser assim muito fã realmente do Neil Gaiman e da obra dele para você fazer questão de tê-la. Numa oferta, numa eventual promoção, vale a pena. Eu acho que é uma das HQs mais bonitas lançadas esse ano, mas não necessariamente pelo conteúdo e sim pela forma, né? Comprei numa promoção espetacular e custou baratinho. E por fim, essa semana eu li o volume 2 de Descended, do Jeff Lemire. Então foi uma semana de leituras bem variadas, né? Tivemos X-Men, tivemos ficção científica, Neil Gaiman. Aqui o universo de homens, máquinas, inteligência artificial, mundo pós-apocalíptico, criança superdotada, tudo isso se mistura na obra do Jeff Lemire. A gente está vendo que ele está traçando essa jornada do personagem buscar as suas respostas, mas também é uma jornada de descoberta, é uma jornada de abandono de infância e abraço à vida adulta. A arte do Dustin Nguyen é uma arte bem interessante também para esse encadernado. É o tipo de obra que a gente vê e já pensa que poderia sim virar um filme, poderia virar uma série. Lembra em alguns momentos aquela série Perdido no Espaço, mas tem uma dose de drama e uma dose de anarquia um pouco mais acentuada, né? É um trabalho do Jeff Lemire que eu ainda não sei dizer se é tão bom quanto os seus melhores momentos, mas também não está muito longe de ser um dos seus trabalhos ruins. É um trabalho bem interessante que vale a pena. É outro gibi que tem sido lançado aqui no Brasil pela editora Intrínseca e que volta e meia está em oferta e vale a pena você dar uma conferida se puder e quiser. A gente sabe que o gibi anda muito caro hoje em dia, então a gente não dá para comprar tudo, tem que fazer uma boa seleção, pegar justamente aquilo que te interessa, aquilo que não interessa, deixar passar ou esperar uma boa oportunidade. Como eu sempre digo por aqui, falar de gibi é sempre bom. Essas foram as minhas leituras dessa semana. Forte abraço e até a próxima.